Mateus capítulo 15. Esse dia onde, como já foi falado, onde pelo menos se lembram das mulheres. Eu estava pensando a respeito, qual seria uma palavra que viria a ser a necessária nesse dia, aonde essa palavra pudesse estar começando algo novo na minha vida, na vida de cada um de vocês, onde essa palavra pudesse ser a abertura, o começo de algo que Deus pudesse, ou pode e vai começar a fazer nas nossas vidas, né? E realmente sempre nos vem esse versículo da mulher virtuosa, quem a achará, né? Diz alguns estudiosos que de repente quem falou desse jeito foi Batseba, em relação, falou ao seu filho Salomão, não se sabe se é verdade isso, mas eu sei que segundo aquilo que a gente pôde ler e ouvir aqui, é uma coisa tão distante, na verdade, porque essa mulher, ela deveria ser uma super mulher, né? Uma mulher onde ela não tivesse desgaste físico, emocional, e nós sabemos que essa não é a constituição do ser humano. Mas nós sabemos que, como foi falado aqui, o que realmente toca o coração de Deus é a virtude. Você sabe o que é virtude? Vocês sabem o que é virtude? Alguém sabe o que é virtude aqui? Sim. A virtude é você andar, digamos assim, no reto, né? No caráter, na compaixão. A virtude, obrigado pela... Virtude significa um poder específico. A virtude é quando se faz bem algo, né? Por exemplo, a virtude de uma faca é cortar bem, né? A virtude de um motorista é não ser um piloto simplesmente, mas um motorista que ao dirigir traz segurança para quem está com ele. Então a virtude do motorista é dirigir bem. Então é um poder específico. Virtude significa algo específico, né? E é interessante porque é isso que Deus quer encontrar no nosso coração. Se ainda nós não temos, o Senhor quer colocar, né? E eu pensando a respeito de que forma eu poderia compartilhar com vocês, falando a respeito do que vem a ser, né, a prática ou a atitude, da forma que essa virtude, ou melhor, ela se revela, ela se mostra. E eu gostaria de falar justamente a respeito de uma mulher estrangeira, uma mulher de Canaã, uma mulher cananeia, uma mulher sírio-fenícia, né? Uma mulher que não era de Israel, onde nós encontramos a história dele em Mateus 15, a partir do versículo 21, e Marcos também, capítulo 7, versículo 24 ao 30, também menciona essa passagem. Mas eu gostaria de usar aqui esse texto de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, amém? Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, lugares estrangeiros, ficava fora de Israel. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, quer dizer, ele ficou calado, em silêncio. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, agora já para que ela ouvisse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas.
e desde aquela hora sua filha ficou sã. Então eu gostaria de mudar aqui. Quando Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua virtude, seja isso feito para contigo. Amém? Pode sentar. É interessante que nós ouvimos comentários a respeito desse texto, onde muitos dizem que Jesus não se importou com essa mulher, que Jesus não queria fazer nada, nenhum milagre na vida dessa mulher, que até mesmo Jesus foi preconceituoso e assim várias outras colocações, porque Jesus respondeu a ela dessa forma. E é interessante que devemos entender uma coisa: Jesus em nenhum momento ele agiu, creio eu, baseado nessas explicações. Mas eu tenho comigo, particularmente ao ler o texto, que Jesus falou assim com essa mulher, pela dureza do coração dos homens que estavam ouvindo. Que Jesus não falou tanto para a mulher em si, mas sim falou para que todos os homens que estavam ao redor dele, e também dessa mulher, da multidão, pudessem ouvir o que eles queriam ouvir. Essa é a verdade. Eu não vejo nenhum momento Jesus ele destratar essa mulher, mas eu vejo simplesmente que ele falou tudo aquilo que os homens, os judeus queriam ouvir, para depois mostrar que aquela mulher, ou melhor, aquela pessoa, era uma mulher, e além do mais, ela era uma estrangeira. Mas que ele tinha encontrado nessa mulher uma fé que ele não encontrara na vida de todos aqueles homens que estavam ao redor dele. Interessante isso, né? Vocês conseguem entender isso? Jesus ele falou daquele jeito, de uma forma assim até meio rude, não foi simplesmente para com a mulher, mas falou justamente aquilo que os homens que estavam ao redor pudessem ouvir, porque era isso que eles queriam ouvir, mas que no fundo Jesus, na sua sabedoria, ele queria dizer que aquela mulher, aquela pessoa, aquela mulher, e aquela mulher estrangeira, não é estrangeira, nela foi encontrada uma virtude que não foi encontrada em nenhum desses homens que estavam ao redor, até mesmo dos seus discípulos. Então Jesus quis ali na resposta, ele quis abranger. Jesus, eu fico impressionado quando eu leio Jesus, assim, as palavras de Jesus, eu fico apaixonado, falando, nossa, que sabedoria, que profundidade, como ele realmente sabe chegar lá no âmago. É por isso que o escritor de Hebreus fala que a palavra de Deus é a única que tem o poder de penetrar entre as juntas e as medulas, sabe, a medula. E quem é a palavra de Deus? É Jesus, né? Eu acho interessante porque se nós trouxermos dentro de um contexto em ela ser uma sírio-fenícia, uma estrangeira, ela vivia dentro de uma cultura onde a beleza era cultuada, onde a aparência era valorizada, onde de uma certa forma a forma que gerava no coração dos sírio-fenícios, né? Seria justamente baseado no orgulho que poderia haver no coração de cada um. E Jesus de repente falou desse jeito para dizer, olha, com orgulho ninguém pode se apresentar a mim. Com orgulho ninguém vai poder experimentar um milagre que eu gostaria de fazer. O orgulho impede. De repente podemos usar esse argumento, não é verdade? Porque era a cultura dessa mulher, era justamente idolatrar a beleza, a aparência, era justamente se gabar, no sentido, né, por ter uma cultura mais avançada, mais destacada. Existe essa possibilidade, o porquê que Jesus falou assim para essa mulher? Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que essa mulher, segundo o meu entendimento, ela foi vista como sendo uma mulher de virtude. Uma mulher virtuosa. Aí você fala, caramba, não tem nada a ver com as
referências de Provérbios 31. Agora, o que me chama a atenção é justamente, eu coloquei o tema dessa mensagem, a mulher que chamou a atenção de Jesus. A mulher que chamou a atenção de Jesus. Agora, ela chamou a atenção de Jesus porque Jesus viu nela uma virtude. Jesus viu nela algo que nós devemos também observar. Para que a nossa vida, independente de sermos homens ou mulheres, possamos viver de uma forma onde possamos chamar a atenção de Deus. Interessante que essa mulher, o impacto foi tão grande, que ela se destacou no meio de uma multidão. Uma mulher discriminada, uma mulher apavorada, uma mulher numa situação emocional terrível, mas ela fez a diferença em relação aos outros diante de Jesus. E é uma coisa que nós temos que trazer e analisar de uma forma muito simples. Essa mulher, ela aproveitou o momento onde Jesus estava passando próximo da sua região. Mas é uma mulher que não ficou parada onde ela estava. Agora, interessante que a fé sem uma ação, ela não significa que haja compromisso. Porque a fé que agrada ao Senhor é uma fé exercida com compromisso, onde esse compromisso é revelado através de atitudes, de ações. Interessante que para que ela pudesse realmente tomar uma postura de sair, ela poderia estar ali toda chorosa porque a sua filha estava, moribunda, estava endemoniada, estava numa situação espiritual terrível. Ela poderia simplesmente ali estar se lamentando, se achando, vítima da sociedade, vítima do preconceito. Ela simplesmente, de repente, o marido não está com ela aqui. Vai saber por que ele... eu vou nada. Eu não vou não. Mas você é pai, você é o chefe da casa. Não quero nem saber. Eu vou me expor, eu vou me humilhar desse jeito? Eu não vou não. Mas a nossa filha está endemoniada. Não importo com isso. Importante é o que vão pensar de mim. Isso são suposições. São conjecturas que eu estou fazendo. Não fala do marido dela aqui. Mas ela estava sozinha ali. Uma coisa interessante, que essa mulher tinha todas as possibilidades contrárias, para que ela pudesse crer realmente. Porque ela não era judia, ela não conhecia a história a fundo, ela não conhecia dos milagres, ela não conhecia a história daquilo que Deus fizera no povo de Israel. Ela era uma estrangeira. Mas ela simplesmente ouviu alguma coisa, ela se apegou aonde, mesmo sem ela conhecer, ela ouviu falar de Jesus, e ela simplesmente, no ouvir falar de Jesus, ela criou no coração. Eu não sei de onde ele é, eu não sei, mas aquilo que eu tenho ouvido, eu vou falar para ele. Por quê? Porque ela simplesmente chega perto dele e pede socorro, e olha que coisa interessante. Aqui no versículo 22, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela simplesmente falou uma palavra, profética, uma palavra messiânica, aonde mesmo que ela não entendesse direito, ela creu que Jesus era o enviado, era o Messias, era o filho de Davi. Então, essa mulher, ela é vista como virtuosa, porque ela exerceu a sua fé, ela não duvidou, ela não se sentiu mais frágil ou mais fraca do que, as adversidades, os impedimentos. Veja, que até os próprios discípulos de Jesus, que deveriam trazer essas pessoas até a Jesus, eles estavam sem paciência para com ela. Foi por isso que eles chegaram dizendo para Jesus, Jesus, despede-se, porque ela vem atrás de nós gritando, e mulher quando grita, é terrível, né?
Não, brincadeira, aqui não, aqui não. É só as que a gente não conhece, né, o Hector? Jesus, filho de Davi! No desespero, ainda mais por causa de uma filha, de um filho, uma mãe, uma mulher faz, o pai nem tanto, né? O pai só fica perguntando, vai sair? Ah, vai sair? Ah. Mas a mãe não. Interessante isso. Os discípulos, aqueles que deveriam levá-la ou aproximá-la, não só ela, mas outras pessoas, eles também não perceberam. Mas essa mulher aqui, ela não duvidou. Mesmo que todas as possibilidades parecessem contrárias. Essa mulher, mesmo sofrendo todo o preconceito por ser mulher, por ser estrangeira, por não ser uma judia, ela creu que ela poderia chamar a atenção de Jesus. Interessante que ela já foi ouvida antes de falar com Jesus. Pela posição do seu coração, de ir até a Jesus. Como nós queremos ter a virtude, se nós não conseguimos crer que realmente esse Deus que nós cantamos, Ele é poderoso para todas as coisas. Vocês estão compreendendo? Muitas vezes nós temos facilidade de crer porque já está tudo pronto. Quando uma situação aperta um pouquinho mais, nós buscamos primeiramente as opções lá de fora. Do que primeiramente dobrar os nossos joelhos e confiar a nossa fé no Senhor. Essa é a verdade. Nós esperamos que todos os nossos recursos no âmbito humano, no âmbito secular, se esgotem. Para aí depois pedirmos a Deus e buscarmos a Deus. Interessante, né? Hoje eu fiz uma oração meio estranha, sem que a minha esposa soubesse. Ela tem enxaqueca. Só que ela tem, eu fico brincando com ela que o organismo dela é sempre cheio de contraindicações, porque o remédio que é receitado faz mal para outra parte do corpo. Eu fiz uma oração sem que ela soubesse. Ela estava com dor de cabeça, precisava tomar um remédio para combater essa dor de cabeça, mas ela está com fígado. Eu falei, Deus abençoe esse remédio. Eu falei, Deus abençoe esse remédio, Senhor. Faz esse remédio ser um remédio, Senhor. Eu olhei e pedi a bênção de Deus para o remédio. Você tomou o remédio? Eu não falei para ela que eu orei assim, eu falei, Deus abençoe esse remédio. Estranho, né? A questão não era o remédio em si. A questão é crer que Deus, Ele tem poder para todas as coisas. E essa mulher, ela chamou a atenção de Jesus, porque ela demonstrou essa virtude de crer e não duvidar. E outra coisa interessante também, que eu acabei de falar aqui, é que essa mulher, ela foi na pessoa certa. Ela foi em direção a Jesus, que é a direção correta. Ela não foi tomar como base para as suas ações o que o mundo diz. Hoje é possível que as pessoas tomem como seus conselheiros novelas, as revistas, né? As revistas. E é interessante como a gente tem visto até mesmo alguns crentes buscando orientações em coisas que são engodos, em coisas que Deus não aprova, em coisas que o afasta cada vez mais de Deus. A sua boca até profere, mas o seu coração tem buscado em outras coisas. Nós temos estudado metade aqui a respeito de seitas, de heresias, coisas que as pessoas dentro da própria igreja, sabe, por não conhecer a palavra de Deus, estão buscando da mesma forma que os incrédulos lá fora. Essa é uma verdade. Crentes místicos, crentes, sabe, que só falta dar 3 pulinhos quando sair de casa. Crente que vira e mexe sem perceber está lá batendo na madeira. Crente que sem perceber está Nossa Senhora para cá. Nossa, não. Não é minha, não.
Sabe, são coisas que a gente vai entendendo que tem que sair da nossa vida, irmãos. São coisas que fala, poxa, mas isso aí, pastor, é tão bobo, é tão... Mas é nessa bobice que o diabo acaba roubando muita alegria, roubando a fé de muitos crentes, entre aspas. Pois não? Você ia falar? Falando místico aí, eu tenho uma mesa onde eu trabalho lá, e para não ficar aberto, assim, tem as coisas, eu gosto de ter as coisas arrumadinhas, então, para não ficar meio aberto, eu coloquei uma cortina que eu comprei, né, para movimentar essa mesa onde você for trabalhar, né. E eu olhei assim, fiquei, nossa, essa mesa está parecendo aquela mesa que o pessoal usa para ver a mão, e a mulher, supostamente, né, ela disse que vai para a igreja, por quê? E na sua igreja lê a mão, se lê a mão, acho que ela não para ver a sorte, eu falei, não, você entendeu errado. Já queria vir aqui domingo para me ler a mão. Pode vir, mas vai que eu vou. Fala aqui que é isso. Tem um lane aí. Se lê a mão, eu falei, não, já entendeu errado, eu falei que a minha mesa está aparecendo. Mas pode trazer assim, né? Eu mando o Takashi escrever de um lado, o Lani lê depois. Não, mas é uma verdade, mas é nesse tom de descontração, mas é que é justamente onde tem sido um perigo na vida de muitos crentes. Essa mulher, ela chamou a atenção de Jesus porque ela foi na direção certa. Ela não buscou, sabe, em outras coisas, ela não buscou, sabe, de uma certa forma, sabe, usando as opções que o mundo oferece. A mulher sábia, ela edifica a sua casa porque ela busca a orientação na palavra de Deus. É a palavra de Deus que cura a alma. É a palavra de Deus que cura a depressão. É a palavra de Deus que cura justamente as dificuldades, as necessidades da alma. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós temos que entender. E a vida dessa mulher aqui, a atitude dessa mulher, primeiro ela não duvidou de Deus. Essa mulher procurou no lugar certo a pessoa certa. E outra coisa interessante que eu vejo também, no seu pedido, eu vejo muito mais do que uma mãe pedindo, ou alguém pedindo por alguém endemoniado, um moribundo. Eu vejo justamente um clamor por salvação, não só por si mesma, mas também pela sua casa. Vocês vão percebendo que aos poucos vai se aproximando com a mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios? Ela aqui, quando ela foi até Jesus, de uma certa forma ela está demonstrando que ela queria ser salva, não só ela, mas a sua casa. Essa mulher foi atrás de salvação, a mulher não foi simplesmente atrás de uma solução daquele momento, daquela situação toda. Porque quando ela clamou, Jesus, filho de Davi, ela estava dizendo, salva-me, Senhor, salva minha filha, salva minha casa. Mãe, quantas vezes você tem dobrado os seus joelhos e orado pelos seus filhos? Pai, quantas vezes você tem dobrado os joelhos e tem tirado horas de oração na intercessão pelos seus filhos? Você acha que essa dificuldade veio da noite para o dia? Não! Houve sinais que foram dados antes. Aleluia! Muito melhor do que, sabe, sei lá, presentear o filho com alguma dessas coisas. O melhor presente é a intercessão, é o dobrar os joelhos. Pai, quantas vezes você tem tirado um tempo para orar pelos seus filhos? O homem virtuoso, a mulher virtuosa, se coloca na brecha, não abre mão da felicidade espiritual dos seus filhos. Irmãos, é necessário que nós entendamos, para que nós chamemos a atenção de Deus, para que nós sejamos homens e mulheres virtuosos. Nós temos que tomar uma postura, para não chorar amanhã. Vamos assumir a responsabilidade, vamos nos colocar na brecha. Sabe, é o Takashi orando pelo Natan, com a Cíntia orando. É vocês que vão chegar também, os bebês, já ora antes deles virem, dizendo, Deus, ajuda-nos, Senhor, a criar nos teus caminhos. Deus, eu sou fruto disso, irmãos. Eu fui bombardeado muitas vezes pelo mundo, muitas coisas, mas a oração do meu pai e da minha mãe, que até hoje eles fazem,
tem ajudado junto com a minha decisão para que eu esteja em pé. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A virtude que Deus espera ver no pai, na mãe, no homem, na mulher, independente, é justamente, sabe, esse se colocar. Essa mulher, ela clamou por salvação. Aleluia. Provérbios 14, versículo 1, o que foi lido lá? Ou o que está escrito lá? A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, destrói. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. A Bíblia que diz isso. Provérbios 14, versículo 1. Irmãos, é uma realidade. Nós temos que parar de estarmos nos sentindo vítimas. Nós temos que parar de ser dependentes do pastor da igreja. Nós temos que depender de Deus. Sim, nós vamos ter o pastor, nós vamos ter a igreja sempre. Mas nós temos que depender de Deus. Nós temos que gastar tempo na intercessão, no clamor a Deus. Aleluia, para que nós possamos fazer a diferença no meio dessa multidão. Quando a mulher ela não sabe o que ela quer, quando o homem não sabe o que ele quer, ele acaba se tornando um tropeço no seu lar, na sua casa e para si mesmo. Interessante que eu sou muito observador. E lá no Brasil eu gostava muito de ficar lendo placas de caminhões, né, nas traseiras lá, tal. Seria uma sugestão muito boa, né? Escrever lá, olha, a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói com as suas próprias mãos. Né? Ou, a mulher sábia é o esteio, é a referência na sua casa, na sua família. E como foi falado, ela também será louvada pelo seu esposo, pelos seus filhos, como Provérbios 31 fala, e um muito mais interessante e melhor, será louvada lá no céu. Irmãos, isso não é uma palavra só para a mulher, não, gente, é uma palavra para todos nós. É uma palavra para todos nós. A responsabilidade, cada um tem a sua. Essa é a verdade. Nós vemos aqui o resultado dessa mulher no final. Ela recebeu a recompensa por sua coragem, por sua fé. Ela foi recompensada de uma forma maravilhosa. A sua filha, pela qual ela intercedeu, foi curada. E ela recebeu o louvor do próprio Senhor. Quando Jesus disse assim: mulher, grande é a tua fé. Em outras palavras, Jesus poderia estar dizendo: olha, não encontrei aqui, no meio dessa grande multidão de homens, não encontrei fé que pudesse tocar o meu coração. Né? Interessante. Você se recorda da mulher do fluxo de sangue, né? 12 anos padecendo, tinha gasto tudo. Ela simplesmente disse assim: se eu for e tocar em Jesus, eu serei curada. Interessante que ela tocou no meio de tanta gente ali ao lado de Jesus. Mas o que chama a atenção é que Jesus, ao ser tocado, ele fala: alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Saiu poder para curar. E assim foi feito. Essa mulher aqui, mesmo sendo uma estrangeira, mesmo sendo uma mulher estrangeira, ela foi curada, a sua filha foi curada, a sua fé foi elogiada. E o que nós aprendemos é que nós também podemos ter essa mesma experiência nos dias de hoje. Se nós decidirmos em ser alguém que faça a diferença. Alguém que realmente se coloca diante de Deus para clamar, crendo e na disposição de obedecer. Que Deus possa fazer da minha vida, ou na minha vida, na tua vida, esse milagre, como Ele fez na vida dessa mulher.
O que nós precisamos é justamente pedir a Ele que nos ajude na nossa pequena fé, que nos ajude, que nos faça dependentes dEle, que realmente Ele possa ser a nossa porção diária, Ele possa ser a nossa motivação, Ele possa ser a nossa prioridade. Porque sendo desse jeito, irmãos, não há como Deus não nos abençoar. Não há como Deus não abençoar a tua vida, a tua casa, por ter encontrado uma mulher, ou um homem, ou os dois, diante dele, cheio de virtude. Eu creio que essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Vocês creem nisso? Se coloque de pé agora. Aleluia. Eu gostaria que você levantasse um clamor, aonde você se esquecesse de tudo agora, simplesmente estivesse aplicando essa palavra, ou a sua fé nessa palavra, aonde você pudesse dizer: Deus, eu creio, assim como essa mulher creu e não duvidou, assim como essa mulher buscou no lugar certo, na pessoa certa, assim como essa mulher clamou por salvação em favor da sua casa, ela foi abençoada, ela foi recompensada, e com certeza o seu nome também foi escrito lá no livro da vida. Feche seus olhos agora. Eu gostaria de dar liberdade para você orar, fazer esse clamor agora.